Então, agora nós vamos ver a relação mol e massa, tá? Já foi vista em aulas anteriores, mas só mostrando novamente para vocês. Então, como o próprio título aí fala, né, relação mol e massa, nós vamos estar relacionando mol com massa, certo? Um pouquinho mais de dificuldade, mas é só questão de interpretação. Então, ele fala aqui do acetileno, ele diz que é um gás incolor, enfim. Aí ele fala assim: de acordo com a equação balanceada, então ele já informa que a equação foi balanceada, informe qual a quantidade de matéria de CO2. Então, ele fala de gás carbônico e ele quer saber essa quantidade em gás carbônico em mols. Por que é em mols? Porque ele está falando a quantidade de matérias. Quantidade de matéria é a mesma coisa que mols. Então, ele quer saber a quantidade de CO2 em mols, obtida na combustão completa de 100 gramas de acetileno, certo? Então, aqui, ele quer saber o valor em mols, só que ele me deu um valor em massa. Ah, é só fazer a transformação de mol para massa. Não, você precisaria de outros elementos aqui, de outras interpretações para fazer essa relação. Até que daria também. Mas aí seria mais complicado. Mas daria para você fazer, transformar de mol para massa, mas isso vocês vão entender lá em soluções, certo? Você pode utilizar isso aqui usando regra de 3, a mesma coisa. Só que aí ele fala do acetileno e fala do gás carbônico. Então, eu vou calcular a massa de quem aqui dos dois? Não. Eu vou deixar os dois em mols? Também não. Porque um ele está dizendo que é gramas e o outro ele está querendo em mols, certo? Então, quem é que ele deu o valor em gramas? Ele deu o valor do acetileno, do gás acetileno. Ele disse que é 100 gramas. Então, se ele deu na questão o acetileno em gramas, tu vai ter que calcular a massa do acetileno aqui. Então, que fazendo o cálculo da massa do acetileno, do gás acetileno, vai ser o carbono, que é 12, vezes a quantidade que tu tem, que no caso é 2, mais 1, a massa do hidrogênio, vezes a quantidade que tu tem de hidrogênio, que também é 2. Se tu somar e multiplicar e somar, dá 26. Só que isso aqui é para uma única molécula. Você tem quantas moléculas? Você tem 2 moléculas. Então, 26 vezes 2 vai dar 52, certo? Então, eu calculei a massa do acetileno porque a questão me deu a massa dele. Se tivesse da massa do gás carbônico, eu ia ter que calcular a massa do gás carbônico. Ah, então vou calcular a massa do gás carbônico também? Não, porque ele está querendo saber a quantidade de gás carbônico em quantidade de matérias. Então, não tem necessidade de calcular a massa do gás carbônico. Então, como é que fica aqui as interpretações? Ó? Vai ficar... Aqui tu vai usar a massa do acetileno, que no caso é 52 gramas, certo? Para quantos de mols? Quantos mols eu tenho de gás carbônico? Eu tenho 4 mols. Tá aqui, ó. 52 gramas para 4 de mol, relação massa-mol. Eu sei que quando eu tiver 52 gramas de acetileno, quantos de mols eu vou precisar de gás carbônico? Eu vou precisar de 4. Agora, quando eu tiver 100 gramas de acetileno, que é o dados da questão, aqui no segundo termo, quanto é que eu vou ter de gás carbônico? Aí, se eu não sei, eu vou chamar de X. Aí, eu faço a mesma coisa, ó, meio pelos extremos, 52 vezes X, e vai ser 100 vezes 4 mols, ó. Por que agora é mol? Porque eu cancelei aqui as unidades iguais, né? Isso aqui vai dar 400, 400 dividido para 2 vai dar o quê? 7,69 mols, certo? Isolei a variável, o 52 estava multiplicando, desceu dividindo, né? Dessa multiplicação aqui, que dá 400. Quando eu dividir 400 para 52, dá 7,69 mols. Vamos lá. Na minha questão me fala que quando eu tenho 52 gramas de massa de acetileno, quanto é que eu vou formar de gás carbônico? 4 mols. E da onde foi que surgiu isso? A equação te diz isso, tá? A massa é 52, nós calculamos, e a quantidade de mols é 4.
Agora, quando eu tiver 100 gramas, agora é a questão que está pedindo, quanto é que eu vou formar de gás carbônico? Aí isso eu não sei, mas eu tenho como descobrir pela regra de 3, meio pelos extremos. E eu descobri que são 7,69 mols. Aí, outro ponto, retomando. Por que que eu deixei aqui em mols? Porque ele quer saber em mols. Se tivesse sido em massa, eu ia transformar aqui a massa molar, a massa do gás carbônico em massa molar. E aqui não seria 4 mols. Não seria o coeficiente estequiométrico, seria a sua massa. Certo, gente? Compreendida essa relação? Pode ser ao contrário, poderia ser que ele estivesse dando aqui em mols e quisesse saber o resultado em gramas também, que nós já vimos nesse tipo de questões.